Aí está. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renato. Ufa, foi por pouco que o Brasil conseguiu tornar Jair Bolsonaro o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger. Mas essa história cercada de mistérios que você vai conhecer agora através de um estudo que virou livro com muita informação que desvenda o bolsonarismo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Livro aponta principais motivos da derrota de Bolsonaro e razões para a resiliência do bolsonarismo. Gestão da Covid, inflação de alimentos, quebra no auxílio emergencial e estagnação do salário mínimo são alguns dos fatores que levaram Bolsonaro a perder a eleição. Mas ele perdeu por muito pouco. Apesar disso, ele ter perdido a eleição por muito pouco para Lula, ele é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger, porque desde que foi instituída a reeleição no Brasil, todos os presidentes se reelegeram. O que significa isso? Em primeiro lugar, minha amiga, meu amigo, isso significa que foi uma vitória muito maior do que se pensa a vitória do Lula. Porque vencer um presidente no cargo que tem a chave do cofre mostra como foi vital para o Brasil ter um candidato como Lula, que já tinha sido presidente 2 vezes e que elegeu sua sucessora num ano, o ano de 2010, em que ele terminou o seu mandato com 87% de aprovação. Só um político assim poderia fazer com que Bolsonaro fosse o primeiro presidente a não se reeleger. E esse livro, ele provém de um estudo que explica o que aconteceu e por que o bolsonarismo resiste. Vale a pena a leitura do artigo, em vez de eu explicar só os principais pontos, para você entender a fundo esse processo e talvez até se interessar por ler esse livro que eu vou comprar, com certeza. Eu conheço a Maria Carolina Trevisan, uma das autoras do livro, é uma jornalista muito importante, e eu quero terminar esse trabalho aí e correndo comprar o meu exemplar. O ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu para ele mesmo a eleição presidencial de 2022 porque pecou por um excesso de bolsonarismo e se limitou a cultivar seus mais fiéis eleitores. Mas Bolsonaro perdeu por muito pouco para Lula, menos de 2 pontos percentuais dos votos válidos, a menor margem desde a redemocratização. E esse mesmo bolsonarismo que lhe custou votos se mantém uma potência para 2026. Essas são algumas das conclusões do livro Voto a Voto, os 5 principais motivos que levaram Bolsonaro a perder por pouco a eleição, da jornalista Maria Carolina Trevisan e do economista Maurício Moura, professor da Universidade George Washington. A obra fala sobre os motivos que levaram Bolsonaro a ser o primeiro candidato à reeleição a perder o pleito. As razões são conhecidas, mas o livro mostra, com pesquisas quantitativas e qualitativas, como cada um desses aspectos impactou as chances de reeleição do ex-mandatário. A gestão da pandemia, a crise econômica, o contexto internacional de desgaste da antipolítica, a resistência das mulheres e a presença de um candidato de oposição forte fadaram o ex-presidente à derrota. Em especial, a péssima atuação dele na Covid,
o negacionismo científico, a postura anti-vacinas e a falta de empatia com os doentes, além de falhas logísticas. Tudo isso teve muito peso. A pandemia foi muito importante para a piora na avaliação do governo, tanto que um dado quantitativo muito forte é que a avaliação da gestão do governo federal de Bolsonaro em resposta à pandemia sempre foi pior do que a avaliação geral do governo. A gestão da pandemia trouxe a avaliação para baixo, diz um dos autores, o Moura. Outro erro grave, segundo os autores, foi deixar o auxílio emergencial ser descontinuado em 2021. Sem perspectiva de quando e se seria retomado, acabou voltando. O trauma causado pelo fim abrupto dessa política social causou uma memória ruim nos beneficiários que demoliu a popularidade do Bolsonaro. Isso junto com a inflação de alimentos e combustíveis constante no ano eleitoral de 2022 enterrou a possibilidade de vitória do Bolsonaro, diz o livro. O excesso de bolsonarismo do ex-mandatário também desempenhou um papel. Se tivesse gastado mais tempo, discurso e energia em temas relevantes para o país como economia e menos com temas irrelevantes como voto impresso, cloroquina, urna eletrônica, institutos de pesquisa, jornalistas e seu próprio desempenho sexual, talvez ele tivesse sido reeleito. Os autores apontam que desde o início da campanha as pesquisas já prenunciavam que Bolsonaro seria uma tarefa custosa. A partir da compilação de resultados eleitorais de dezenas de pleitos estaduais de 1998 a 2018 no Brasil, os autores afirmam que um nível de aprovação inferior a 40% coloca o governante em posição bastante vulnerável para vencer uma eleição. Bolsonaro, ao longo do seu mandato, tinha dois indicadores muito ruins. Mais de 50% dos eleitores achavam que ele não merecia continuar na presidência e aproximadamente metade dos eleitores avaliavam o governo como ruim ou péssimo. Trevisan e Moura ouvem cientistas políticos e examinam pesquisas para tentar vislumbrar o futuro do bolsonarismo e suas chances nas urnas daqui para frente. O diagnóstico é auspicioso para os apoiadores do ex-presidente. Uma pesquisa exclusiva do Instituto Ideia, com 1.500 entrevistas, mostrou que em fevereiro de 2023, cerca de 41% dos eleitores votariam com certeza em Bolsonaro. Na região sul eram 50,3% e na centro-oeste 47,2%. Segundo Moura, a resiliência do bolsonarismo hoje vem de três pilares: o antipetismo, os valores conservadores em relação à religião e segurança pública e os diversos políticos que foram eleitos com a bandeira bolsonarista. Segundo Carolina Trevisan, o bolsonarismo, mesmo com seu principal líder inelegível até 2030, continua forte, está enraizado e tem um núcleo ativo, segue se baseando nos mesmos mecanismos que o fizeram crescer, espalha fake news e sabe usar o ambiente digital, fomenta a base radical fiel que se reconhece, cria um ambiente de caos e se vende como a única solução, opera no militarismo e nas pautas morais e elegeu representantes para o parlamento brasileiro. Boa parte da fidelidade dos eleitores de Bolsonaro está ligada ao negacionismo eleitoral. 63% dos votantes bolsonaristas, ou 32,3% do total de eleitores, acreditam que Bolsonaro perdeu principalmente porque houve fraude, veja só. A tese é mais forte entre aqueles com maior escolaridade. Veja que quem deveria ter condição de enxergar que isso não existe é quem mais acredita numa notícia absolutamente sem base fática nenhuma. 66,5% das pessoas com curso superior e eleitores das regiões sul e sudeste, 64,5% no sudeste e norte, 64,9%, acreditam nisso. Segundo a pesquisa, os potenciais herdeiros do bolsonarismo hoje são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador de Minas, Romeu Zema, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que, conforme um vídeo de hoje aqui no canal, você pode ver que não tem um futuro tão brilhante assim na política. Se a eleição fosse hoje, teríamos um cenário muito semelhante ao que tivemos no segundo turno de 2022. Um país dividido em que a vitória de um lado e de outro seria na margem.
Temos acompanhado no Brasil e outros países como os eleitos saem do pleito com o país dividido e tem muita dificuldade de aumentar sua popularidade. Hoje no mundo, pouquíssimos chefes de Estado têm mais de 60% de aprovação. A maioria fica entre 40% e 50%. Bom, o que esse estudo não foi capaz de notar, e esse é um grande erro desse material, é que o Bolsonaro está à beira do chilindró. Ele e a sua mulher, que está envolvida com ele, pelo menos no escândalo das joias. Há mais algumas coisas, tal, e mesmo que ela não vá para a cadeia como ele vai no final desse ano ou no começo do ano que vem, ela vai ficar inelegível se tiver uma condenação criminal por roubo de joias. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.